Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella, vamos para mais aula de física. Hoje nós vamos falar sobre sistema isolado, aquelas questões de colisões e explosões, um dos top 10 da física de todos os tempos. Você que está prestando os vestibulares, não deixe de assistir essa aula e fique comigo até o final do vídeo, porque nós vamos passar por toda a teoria, passo a passo, detalhe por detalhe, e depois eu vou partir para aquelas questões que eu chamo de clássicas, obrigatórias, famosas, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Lembrando, se você não se inscreveu aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários e deixe também sugestões para que possamos fazer um canal cada vez mais com a sua cara. Vamos para a teoria então, pessoal? Vamos lá. Vamos para a teoria então, pessoal. Sistema isolado. Professor Tiago, o que que são? São questões que são consideradas sistema isolado? Questões de colisões, explosões. Professor Tiago, por que colisões e explosões é considerado um sistema isolado? Então veja, isolado, como se não tivesse nada por perto, são aquelas questões onde as forças externas podem ser consideradas desprezíveis. Veja que a gente não está dizendo que é igual a zero, está dizendo que é desprezível, muito baixa perante a explosão, a colisão. O professor Tiago, não tem força de atrito, força de resistência do ar. Se for uma bomba, não tem a força gravitacional, a força-peso? Sim, tem, mas veja, depende da colisão, da explosão, as forças envolvidas numa colisão ou explosão podem ser muito altas, né? De tal forma que as forças externas, pode ser força de atrito, eventualmente, força gravitacional, não devem ser consideradas, não serão levadas em conta. Daí, como é que a gente resolve isso, professor Tira? Quais são as formulinhas que a gente usa para resolver a questão de sistema isolado? Então, ó, o que a gente vai fazer? Vou demonstrar para vocês, né, usando o teorema do impulso. Lembrando que o teorema do impulso é o tema da última aula que eu deixei aqui no meu canal. Se você não assistiu ainda, não deixe de assistir. O que diz o teorema do impulso? Me diz que o impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento. Então eu vou pegar o tema da aula anterior, lembrando que impulso da força resultante, dizia lá o tema do impulso, eu vou aplicar o teorema do impulso, mas eu vou aplicar para a força resultante externa. Então tá lá, o impulso, tá aqui, ó, o impulso da força resultante externa, tá certo? Então vamos lá. O que a gente viu na última aula? Impulso é força vezes o tempo. Então tá lá, força no caso, força externa multiplicada pelo tempo. Tá? Impulso, força vezes o tempo. Tá aí variação da quantidade de movimento. O que é a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá? Q2 menos Q1, Q final menos Q inicial, ou o que a gente vai colocar aqui para você, que é muito mais interessante, que é o Q após igual a Q antes. Certo? O Q final a gente vai chamar de Q após e o Q inicial nós vamos chamar de Q antes. Mas espera aí, pense comigo. A gente não está dizendo que a força externa é desprezível, então tá aqui, ó. A força externa não é zero, mas é muito baixa, então a gente vai considerar praticamente zero. E zero vezes t vale zero. Então o impulso é zero, tá certo? Se a força é zero, o impulso vai ser zero. Então tá aqui, ó. Zero igual a Q após igual a Q antes. Tá aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o menos Q antes, que está negativo, e passar para o primeiro membro do outro lado, à esquerda do sinal de igual, trocando o sinal. Tá? Vai ficar aqui, ó, mais que antes. Tá certo? E o que após continua à direita. Então, essa é a conclusão do que nós devemos fazer nesta aula de hoje. Que após é igual a que antes. A quantidade de movimento após tem que ser igual à quantidade de movimento antes, ou somatória da quantidade de movimento. Lembrando que a gente viu na última aula também que quantidade de movimento é mv, tá? Massa multiplicada pela velocidade. Então veja, pense comigo. Se nós vamos resolver todas as questões de sistema isolado, dizendo que o que após é igual a que antes, e o que é simplesmente mv, então esta matéria, a princípio, não é das mais complicadas, porque é só mv, só estou preocupado com a massa e com a velocidade. Todos os mvs após têm que ser igual a todos os mvs antes, tá certo? Vamos lá, professor Tiara, você deve estar pensando, mas como é que eu aplico isso na questão? Como é que eu vou aplicar essas fórmulas? Vamos ver então, fique comigo que nós vamos partir agora para aquelas questões que eu chamo de clássicas, famosas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Vamos lá então? Vamos para as questões. Bom, pessoal, então vamos para a primeira questão. Diz aí, uma cadeira de rodas de massa mzinho igual a 10 kg, que está no desenho já, né? É arremessada horizontalmente com velocidade constante de módulo 4 metros por segundo, que está no desenho também, ele chama de V0, não é isso? E atinge uma pessoa que está parada de massa mzão igual a 70 kg, que também está no desenho, está lá mzão igual a 70 kg, que cai sentada sobre ela de forma que o conjunto cadeira e pessoa continue em movimento retilíneo uniforme, conforme o desenho abaixo.
Tá? Considerando-se o atrito desprezível, calcule o módulo da velocidade VF, velocidade final, do conjunto cadeira-pessoa. Então veja, analisando esse desenho, o que que nós temos aqui, ó? Esta parcelinha aqui, ó, que eu estou fazendo uma nuvenzinha aí, isto aqui é a situação antes, tá? É o desenho que está acontecendo antes da colisão. E aqui é um desenho que está acontecendo após a colisão. Tá, professor Tiago, mas por que você está colocando aí antes, após? Porque, veja, para calcular a velocidade final, que é a pergunta da questão, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a fórmula que acabamos de ver na teoria, né? A fórmula do sistema isolado, que é a famosa Q antes igual a Q após, ou a Q após igual a Q antes. Tá certo? Professor, tinha mais o Q após igual a Q antes? Ou o Q antes igual a Q após? Não, tanto faz, né? Tanto faz. Tá, um é igual ao outro, lembrando que Q é igual a mv, não é isso? Lembrando que Q é igual a mv, que foi o que a gente viu na teoria agora. Quantidade de movimento é a massa multiplicada pela velocidade. Então, vamos lá. O que que nós temos após a colisão? Tá, nós temos mzão mais mzinho. Professor, mas por que que você está somando mzão mais mzinho? Porque eles estão juntos. Tá lá, o rapaz aí não está sentado na cadeira de rodas, né? Então eles estão juntos, caminhando juntos com a mesma velocidade VF. Tá, então mv, onde a massa é mzão mais mzinho e a velocidade é vf. E o que que nós temos antes da colisão? Veja o desenho. O que que nós temos antes? Nós só temos a cadeira com v0. Tá, eu nem vou escrever mzão. Tá, mzão, a massa do rapaz, multiplicada pela velocidade dele, que é zero. Ele não tinha quantidade de movimento, então não vou nem escrever. Tá? Antes nós só tínhamos a quantidade de movimento da cadeira de rodas. Então, só ter paciência agora, nós temos quase todas as letrinhas, né? Só está faltando o VF, que é a pergunta da questão, então o resto nós temos. Então é só ter concentração para não errar nas continhas. Então tá lá, mzão, a massa dá 70, o mzão, isso, a massa mzinha vale 10, multiplicado pela velocidade final, que é a pergunta da questão. Aí isso é igual a mzinho, que é a massa da cadeira, que vale 10, multiplicado pelo V0, que está no desenho lá, está no texto também, que vale 4 metros por segundo. Tá, então, isso aqui fazendo a continha, 70 mais 10 dá 80. Já não precisa mais desse parênteses, então vamos tirar o parênteses. 80 VF é 10 vezes 4, que vai dar 40. Aí, finalmente, 40, o 80 que está multiplicando passa dividindo. Tira, fica 40 por 80, tira um zero com zero, fica 4 por 8, tá? Que vai dar meio, né? Então, a velocidade final vai dar meio metro por segundo, tá certo? Lembrando que essa colisão, isso aqui é uma colisão, né? Isso, o professor tinha uma cadeira, a pessoa caiu sentada na cadeira, mas é uma colisão, né? A cadeira bateu na pessoa, a pessoa caiu sentada, né? Isso é e essa colisão que eles saem juntos é o que a gente chama de colisão perfeitamente inelástica, que para essa aula ainda não faz muita diferença, mas na próxima aula que nós vamos ver após essa aqui, que é uma aula sobre colisões, não perca, nós vamos falar sobre isso aí. Colisão perfeitamente inelástica, aquela colisão onde os corpos saem juntos, grudados. Vamos para a próxima questão, então? Vamos lá. Próxima questão, um canhão de 200 kg de massa, que eu vou chamar de M1, tá aí no desenho de baixo, M1 igual a 200 kg. Inicialmente em repouso, então esse é o desenho de cima, tá? Que é a situação antes. Antes do disparo, está tudo parado. O canhão e o projétil, tudo em repouso. Sobre um piso horizontal, dispara um projétil, que é o desenho de baixo. Após o disparo, que é o desenho que a gente vai chamar de após o disparo, um projétil de 4 kg, que nós vamos chamar de M2. Tá aí no desenho, M2, 4 kg de massa, com uma velocidade escalada horizontal de módulo igual a 50 metros por segundo, que nós vamos chamar de V2, tá? No desenho, V2 igual a 50 metros por segundo. Desprezando-se os atritos e a resistência do ar, calcule a velocidade de recuo do canhão, que nós vamos chamar de, tá no desenho aí, de V1. Então, como é que nós vamos fazer para calcular o V1? Nós vamos usar a formulinha que a gente comeu agora há pouquinho na teoria, a fórmula do sistema isolado, que é Q após igual a Q antes, somatório das quantidades de movimento após, tem que ser igual ao somatório das quantidades de movimento antes. Então, tá lá, o que que nós temos após o disparo? Tá lá o desenho. Tá? Nós temos M1V1 e M2V2. Professor Futiel, mas espera aí, você não falou que é o somatório de todas as quantidades de movimento? Por que você está colocando menos M2V2? Então, eu estou colocando menos porque o projeto está no sentido oposto.
Tá, o canhão está para a esquerda, o projeto está no sentido oposto, para a direita. Professor Thierry, se eu não colocar o menos, então preste muita atenção. Se você não colocar o menos aí, você colocar mais, o que vai acontecer? Naturalmente, no final da continha, o V1 vai ser negativo. Tá dizendo que o V1 está no sentido oposto do projétil, não tem nada errado também. Tem três opções. Ou a gente já faz o que eu estou fazendo, que eu acho mais interessante, já colocar menos M2 e V2 que estão nos sentidos opostos. A outra opção era colocar o menos no V2. Tá? Chamar o V2 de negativo, menos 50. E a outra opção era não fazer nada disso aí. Nem colocar o menos que eu coloquei agora, nem colocar o menos no V2 e naturalmente fazer a continha. No final, o V1 sairia negativo, dizendo que o canhão está no sentido oposto. As três maneiras de resolver estão perfeitamente corretas. Tá, por que você acha mais bacana isso aí, professor Tiana? Você deve estar pensando. Por quê? Veja, ó, o que antes não é zero. Tá tudo em repouso. Então o que antes está marcado aqui no desenho, ó, que antes vale zero. Tá, e daí eu já prefiro colocar o menos, porque esse menos M2V2 vai passar para o outro lado e já fica positivo. Tá, então a gente já liquida tudo que poderia de aparecer de negativo. Então eu acho que até fica até bonitinha a resolução, né? M1V1 igual a M2V2, mostrando que o módulo da quantidade de movimento do canhão tem que ser igual ao módulo da quantidade de movimento do projétil. Tá, M1V1 igual a M2V2. Olha lá, o M1 vale 200, o V1 nós não sabemos, o M2 vale 4, o V2 vale 50. Fazendo essa continha, 4 vezes 50 também vai dar 200. Então fica 200 V1 igual a 200. Finalmente 200 V1 e 200, que está multiplicando o V1, passa dividindo. E 200 por 200 vai dar finalmente uma velocidade de recuo do canhão de 1 metro por segundo, correto? Vamos para a próxima questão então? Vamos lá. Mais uma questão, uma granada de mão inicialmente em repouso. E isso é muito importante, que é a situação antes, né? Isso antes da explosão. A bomba está lá em repouso, explode sobre uma mesa indestrutível de superfície horizontal e sem atrito e fragmentos em três pedaços de massa M1, M2 e M3 que adquirem velocidades coplanares no mesmo plano, é isso? Entre si, paralelas ao plano da mesa. Então os pedaços explodem sobre a mesa, certo? Os valores das massas são respectivamente lá M1 4 kg, M2 2 kg e M3 1 kg. Imediatamente após a explosão, as massas M1 e M2 adquirem velocidades V1 igual a 20 metros por segundo, V2 igual a 30 metros por segundo, conforme o desenho a seguir. Desprezando-se todas as forças externas, calcule o módulo da velocidade V3, que é do pedaço 3, não é isso? De massa M3, e imediatamente após a explosão. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Tudo que está de importante nesse slide eu já coloquei no próximo, tá lá. Então tá aqui, ó, M1 4 kg, M2 2 kg, M3 1 kg, V1 20 metros por segundo, V2 30 metros por segundo, e a pergunta é quanto vale o V3? Lembrando que esse desenho é o que está acontecendo após, e antes não tinha nada porque a bomba estava em repouso, estava escrito no texto aí. Então lá, como é que a gente pode fazer para calcular o V3? Bom, então isso aqui é a matéria de hoje, é óbvio, né? Explosões, colisões, é o que a gente chama de sistema isolado. E como é que a gente resolve a questão de sistema isolado? A gente fala que o Q após é igual a Q antes. Então tá aqui, ó, Q após a quantidade, o somatório da quantidade de movimento após é igual ao somatório da quantidade de movimento antes, tá certo? Que antes. Mas veja que antes nós não tínhamos nada, porque a bomba estava em repouso. Se estava em repouso, nós não tínhamos nada, o que antes é igual a zero. E o que nós temos após? Após a explosão, nós temos três pedaços. Então, vamos colocar assim, ó, Q1 mais Q2 mais Q3. Tá? Só que isso aqui, lembrando que esta matéria é vetorial, já falamos bastante isso na aula anterior. Essa matéria é vetorial, então isso aqui é uma soma vetorial. E eu pergunto para você, como é que a soma de três vetores pode dar zero? Fácil, tá? É só fazer, a gente já fez isso em outras aulas também. A gente precisa ter que a soma dos três vetores tem que fechar um polígono, tá? Então, se a soma igual a zero, nós temos um polígono fechado, tá certo? Que no caso, como nós temos três vetores, vai formar um triângulo. Então, aqui o verdinho, veja o verdinho que eu coloquei, o vetor verdinho para cima, esse cara aqui é o Q1. Tá? Então, tá aqui, ó, Q1 para cima, tá? Aqui o desenho tá lá para cima. O Q2 é o laranjinha aí, é o do pedaço 2, tá? Então, tá lá, Q2. E o laranjinha, né, isso, o laranjinha é o Q3, o terceiro pedaço, conforme está mostrado na figura, tá? Então, lembrando que eu estou usando a chamada regra poligonal de vetores, desenhando um vetorzinho atrás do outro.
Tá, então, antes que você veja, professor, fizemos o desenho, não está exatamente assim, né? Então, mas a gente está desenhando usando a estratégia da chamada regra poligonal de vetores. Inclusive, tem uma aula aqui no meu canal, se você não assistiu essa aula ainda, não deixe de assistir 8 estratégias para resolver qualquer questão de vetores. E lá eu comento sobre essa regra poligonal, tá? Um vetorzinho atrás do outro. Acaba o verdinho, começa o roxo. Acaba o roxo, começa o laranjinha. Eles têm que, no caso, fechar um polígono, porque a somatória dá zero. Aí veja que isso aqui é um triângulo retângulo. Professor Tiago, como é que você sabe que é retângulo? Porque o vetor verdinho, que é o Q1, isso lá, o vetor 1, V1 está para cima, vertical. O Q2, é horizontal. Veja no desenho que o V2 é horizontal. Ah, o ângulo entre a vertical e a horizontal é 90 graus. Então nós temos um triângulo retângulo. Como é que a gente resolve, então, para calcular o Q3 ou o V3, que é a hipotenusa? A gente resolve por Pitágoras. Ah, então vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó, por Pitágoras. O que que a gente tem, ó? Por Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa, que é o Q3, tá? O Q3 ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então é Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Tá? Então vamos lá. Quem é o Q3? Lembrando que quantidade de movimento é mv, não é isso? Quantidade de movimento é mv. Nós vimos isso na teoria, nas questões anteriores também. Então, quantidade de movimento é mv, massa, velocidade. Então, Q3 é m3, vamos colocar aqui, ó, m3, v3, no caso ao quadrado. Q1 é m1v1, no caso ao quadrado, porque é o cateto. Aí Q2 também vai entrar ao quadrado, que é o outro cateto, m2v2 também ao quadrado. Tá certo? Então a gente tem tudo aí, só não tem o V3, então é só ter paciência, não querer fazer com pressa as continhas para não errar. Então vamos lá, o M3 vale 1 quilograma, V3 é ao quadrado. Vamos colocar assim, parece, depois a gente eleva tudo ao quadrado. Tá, o M1, tá aqui, ó, M1 vale 4 quilogramas, o V1 vale 20, tudo isto ao quadrado mais o M2, que é 2, vezes o V2, que é 30 ao quadrado. Ah, isso aqui vai ficar 1 vezes V3 é V3, né? Então fica V3 ao quadrado. Ah, isso aqui vai ficar 4 vezes 20. 4 vezes 20 é 80. Tá? Então fica 80 ao quadrado, mais 2 vezes 30, que vai dar 60 ao quadrado. Aí isso aqui vai dar 8 vezes 8, 80 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, né? Então fica 64 mais dois zerinhos. Dá 6 ao quadrado dá 36. Então 60 ao quadrado vai dar 3600. Tá? Finalmente, V3 ao quadrado, 6.400 mais 3.600. Isto vai dar bonito 10.000. Aí finalmente, raiz de 10.000 dá 100. Então a velocidade V3, né, isso, V3 ao quadrado. Qual o número que ao quadrado dá 10.000? Isso dá bonito 100 metros por segundo. Certo? Que dá 360 por hora, uma bela de uma explosão. Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa aula de sistema isolado, mas fique aqui comigo que nós vamos para a próxima aula. Agora nós vamos falar sobre colisões. Meu Deus, colisões do top 10 da física de todos os tempos, dos vestibulares, do Enem. E lembrando, se você não se inscreveu aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários e deixe sugestões também para que possamos fazer um canal cada vez mais com a sua cara. E acione também o sininho para receber as notificações dessas aulas sempre em primeira mão. Sempre digo isso aí, confie sempre em você, ótimos estudos, ótimas provas sempre. Muito obrigado pela sua atenção e vamos para a próxima aula. Vamos lá, colisões. Grande abraço. Até já!